Bem-vindos, bem-vindas à terceira edição do Escritor Pod, o nosso podcast para escritores, autoras, leitores, para todo mundo que tem curiosidade sobre os bastidores do mercado do livro. Diretamente o terceiro episódio da 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. E hoje é uma mesa muito especial, porque eu estou com uma vencedora, é uma escritora que ganhou um prêmio, vai contar tudo para a gente, todos os detalhes. É a Juliana Jacobelli, a Juliana que lançou o livro Coronel Mostarda com o Castiçal na biblioteca. Gente, olha esse livro incrível. Se você for visitar a Bienal, você pode adquirir esse exemplar no stand da editora HarperCollins e também, é claro, nos principais e-commerces, né, online de todo o Brasil e nas livrarias. E eu também estou com a editora da HarperCollins, a Júlia Barreto. Júlia, você também você cuida de 2 selos, né? Isso, eu cuido do selo Harlequin, que é o nosso selo de romance, é o nosso selo focado em amor. E agora estou cuidando do nosso recém-nascido, né, que nasceu já adolescente, que é o selo Pitaia para jovens adultos, que é por onde o livro da Juliana está estreando o selo. E a Juliana estreou com o prêmio da Amazon, né? É o prêmio Amazon Jovem de Literatura. Isso, exatamente. E aí ela teve o e-book pela Amazon e o livro impresso com vocês da HarperCollins, é isso? Isso, a gente já estava querendo fazer esse selo, né? Já estava pensando em criar um selo, e para quem não sabe o que é um selo, normalmente é uma linha editorial específica que pode focar em um gênero específico, ou em uma faixa etária, ou até em um formato. No caso, a gente queria focar na faixa etária jovem. Então, a gente já estava com essa conversa de criar esse selo jovem, e a gente começou a conversar com a Amazon, porque eles também estavam com essa vontade de criar um prêmio, porque eles já têm o prêmio Kindle de literatura, mas eles estavam com vontade de criar um prêmio Kindle para jovens. Então, para livros jovens, né? Então, meio que juntou a fome com a vontade de comer, a gente criou essa parceria para achar, né, prospectar esses autores e poder finalmente estrear o nosso selo novo. E nada melhor do que lançar esse selo na Bienal, onde ela é tomada por jovens, né? As pessoas me perguntam, ontem eu estava até participando de um bate-papo, eles falaram assim, o jovem não lê e tal. Eu falei, não, espera aí. Olha, se tem um público que lê e consome livros, é o público jovem, né? É impressionante as filas, vem com famílias aqui, é lindo de ver esse movimento. Esse é o primeiro livro do selo e tem mais livros já no selo? Então, o que acontece? A gente já lançava livros juvenis, livros young adult, pela Harper, pelo selo HarperCollins. Só que era isso, a gente sentia uma falta de conversar mais diretamente com o público jovem, porque a Harper publica desde não ficção de negócios, até Senhor dos Anéis, até os livros jovens. Então, era difícil assim, ter esse contato direto, porque o público é muito grande. Então, a gente quis criar esse selo, né? Mas a ideia é trazer os livros que já foram publicados com o selo HarperCollins para dentro do Pitaia. Então, à medida que for reimprimindo os livros, mudar a logo para a Pitaia e continuar falando deles, né, nas nossas novas redes sociais. Mas o livro da Ju é o primeiro lançamento oficial real. E outro que a gente está lançando esse mês também é uma fantasia estrangeira chamada Albatroz, que daí se passa no alto mar, assim, uma coisa bem Piratas do Caribe. Mas a nossa condição sempre foi de que a Ju estreasse o selo. Olha só. Ju, então já passando para você, né? 2 Ju, né? A Júlia e a Juliana, gente, pra gente não se confundir. Juliana, antes da gente começar aqui o podcast, você estava falando que há 2 anos você estava caminhando aqui pela Bienal. Conta pra gente essa história e vai pra gente contando até você estar aqui no lançamento do seu livro. Exatamente. Eu sempre quis ser escritora, sempre foi o meu sonho de infância mesmo. A primeira coisa que eu lembro de querer ser, quando eu descobri que eram pessoas que escreviam livros, foi ser escritora, né? E 2 anos atrás... Eu venho na Bienal já há bastante tempo, né? Desde 2010. Mas eu voltei a escrever. Eu escrevia muito quando eu era mais nova e eu voltei a escrever de verdade em 2020. A gente estava em casa, né? Não tinha muito o que fazer. E foi quando eu voltei a escrever. E quando a Bienal voltou, em 2022, eu entrei como visitante. E estava aqui, andando pelos estandes, passando nas editoras. E me imaginando e sonhando se um dia eu ia conseguir encontrar um livro meu aqui, né? E aí, agora, 2 anos depois, é uma loucura. Assim, é um sonho que está se realizando. Eu tenho que me beliscar, às vezes, para entender o que está acontecendo de verdade.
E a questão do prêmio foi ano passado, né? Que eu fiquei sabendo que a Amazon tinha aberto, eles já tinham o prêmio Kindle de literatura, mas eu sempre escrevi ficção mais jovem, mais comercial. Então não era um prêmio que dava para mim, assim. E eu fiquei esperando, falei, quem sabe um dia, né? E aí, quando eu soube do prêmio, eu falei, vixe, é agora, né? E eu fiquei meio assim, porque eu já tinha publicado Coronel Mostarda. A minha intenção era que fosse um conto, porque teve um outro prêmio da Amazon sobre contos. Ele acabou ficando muito longo, mas eu publiquei na Amazon, deixei lá. Uns 2 meses depois, eu fiquei sabendo do prêmio. E aí eu fiquei na dúvida, não sabia se eu publicava ou não, mas porque é o meu primeiro romance juvenil contemporâneo. Eu escrevia fantasia antes. Só que eu estava recebendo muito feedback bacana dos leitores. Né? Foi o primeiro livro que eu lancei assim, independente, que eu senti que deu certo, que ressoou com o pessoal estava se identificando e vinha conversar comigo. E esse apoio dos leitores eu acho que foi muito importante para eu criar coragem de colocar o livro no prêmio, porque eu não imaginava nunca que eu ia ganhar, porque parece uma coisa tão impossível. Tantos livros que tem aí, e eu ficava, mas que chance que eu tenho, assim, né? Para que eu vou tentar? E com a intenção mesmo de trabalhar com a divulgação dele, porque o prêmio tem uma página especial, então eu falei, eu vou inscrever. Eu inscrevi acho que lá para dezembro, que vai até dezembro a inscrição, né? A gente ficou divulgando também, porque o pessoal às vezes deixa para a última hora, e olha aí como é bom continuar divulgando. Exatamente. E aí eu esqueci do prêmio. Porque eu nunca achei que eu ganhar ainda muito menos. E eu esqueci total. E aí, uns meses depois, acho que foi em março, né? Que me ligaram da Amazon. E primeiro que eu não atendo telefone. Eu não gosto muito de falar telefone, e aí eu não atendo. E tiveram que me ligar 3 vezes. Eu atendi só na 3ª vez. E quando a moça me ligou e falou que o livro era finalista, eu fiquei completamente sem reação. Eu não consegui responder para ela. Sério? Eu falei, gente, ela vai me achar mal educada. Mas eu tava tão... Surpresa, né? Eu não sabia como reagir, porque Nossa, que inimaginável. E aí eu lembro que ela falando, e eu quieta, e ela assim, então a gente se vê na premiação, tá? Eu falei, tá bom. E aí ela desligou. E eu entrei em parafuso, assim, porque eu falei, meu Deus, não é possível. E para quem que foi a primeira pessoa que você contou? Eu falei pro meu namorado. E aí eu falei pra ele, porque a gente não pode contar, né? Eu falei assim, você não pode contar pra ninguém. E ele tava trabalhando, e ele não respondia, eu não podia falar pra ninguém. E eu surtando no quarto. Tudo bem, na rede social não, mas pra algum familiar eu preciso contar. E aí a hora que ele respondeu, ele escreveu assim, toma cuidado que eu acho que é golpe. É a primeira coisa que a gente pensa, né? Foi. E eu falei assim, não, é sério, eles me ligaram, já veio e-mail e tudo. E aí foram meses de ansiedade, né? Até a premiação. Até eles divulgarem os finalistas primeiro e depois a premiação. Porque primeiro você ficou sabendo como finalista, né? Exatamente. E aí depois no dia que eles falam quem que ganhou. Isso, eu fiquei sabendo primeiro como finalista e algumas semanas depois eles divulgaram nas redes sociais e depois só é que teve a premiação. Aí fica com aquele coração apertado, né? Ansiedade. Mas só de ficar entre os finalistas, eu vejo assim, no prêmio, né, do Kindle da Amazon, acho que qualquer prêmio também, a pessoa já se sente valorizada, Com né? certeza. Fiquei entre os escolhidos, né? E deixa eu perguntar para você, o que chamou a atenção? Depois que passou a escolha, dá para dizer o que vocês viram de diferente no livro da Juliana? Então, é assim, a gente lê muita coisa e é um prêmio muito interessante, porque como ele não é limitado por gênero, né? Ele é limitado mais por faixa etária. Você pode ler desde um romance, como é o da Ju, até uma ficção científica, até um livro de fantasia. Então, não tinha muito como... Até tinha, tipo, essa comédia romântica é melhor do que essa, então vamos priorizar a que é melhor. Mas, no fim, é muito difícil você comparar uma ficção científica com uma comédia romântica, por exemplo. Então, a gente tentou, até na parte dos finalistas, né, deixar um pouquinho... um de cada gênero, ou assim, bem misturado, para que não fosse só tudo igual, entre aspas. Mas o da Ju, eu acho que tipo, era realmente um queridinho pra gente. Porque, primeiro que ele é acessível, no sentido que ele não é longo demais, ele não é curto demais. E, assim... A maneira como ela constrói a história, a gente achou muito inteligente. Eu, como editora, achou muito inteligente, porque é muito difícil fazer com que o leitor...
a primeira vez que você prende o leitor, como prender o leitor já no primeiro capítulo, sem, assim, se tornar um relatório sobre a vida do personagem. A Ju achou um jeito muito, muito inteligente de fazer isso. Eu até vou deixar para ela contar melhor exatamente qual foi esse mecanismo que ela usou para contar a história dos personagens. Mas a gente, como editores, a gente viu muita maturidade no texto dela. E isso nos impressionou bastante. Mesmo sendo uma história leve, né? Mesmo sendo uma história fofa, eu acho que você consegue sentir a maturidade mesmo assim. Nossa, muito legal isso que você falou, porque é a voz bem autoral, né? É aquilo que você olha e fala, nossa, tem algo diferente tem alguma aí. coisa, exatamente. A gente conseguiu sentir isso de cara, assim. É Nossa. muito divertido e a gente já sabia quem era o Vinícius, assim, na hora. O Vinícius Vicente, o Davi, a gente já conseguia ouvir a voz Nossa. dele, sabe? E daí a gente comentava, nossa, adoro que ele tem expressões de uma senhora de 60 anos de idade. Fala assim mesmo. Exato. Então, foi muito divertido. Todo mundo leu e, assim, em 2 horas e se apaixonou. Nossa, olha, E eu sei que os curiosa pra ler. jurados também tiveram a mesma reação que a gente. Ai, que legal. Ai, eu Conta adorei pra ouvir gente isso. o segredo, então. O Escritor Pode é um podcast que vem para incentivar e inspirar os escritores e escritoras. Então, eu tenho certeza que a tua fala vai inspirar. Conta aí pra gente como é que você chegou nessa obra-prima aqui. Voz é uma coisa muito importante para mim, quando eu escrevo. Tanto que quando eu começo a escrever, eu só consigo ir para frente se eu sentir a voz do personagem. Ótimo. E até quando eu leio, porque tem muito livro que tem uma narrativa que ela é um pouco mais genérica, digamos assim, ela é mais neutra, é uma narrativa mais fica neutra. muito linear, assim, Isso. né? Você não... Quando eu pego um livro para ler, eu acho que isso tem muito a ver com o meu gosto pessoal também, que tem uma voz mais forte, isso me prende na hora. Meio desventuras em série, Isso, assim. exatamente. E aí, quando eu vou escrever, é o que eu procuro fazer, porque é o que eu me sinto bem escrevendo, porque se parece com o que eu gosto muito de ler. Então, desde o começo, eu tentei, acho que eu consegui, dar uma voz para o personagem principal, que é o Vicente, porque a história ela se passa em 2 tempos, né? Ela começa no presente, então o Vicente está indo para a casa dos tios do Davi, num sítio, e eles estão jogando detetive. Isso se passa no presente. E aí, conforme o jogo vai passando, no detetive, para você ganhar o jogo, você tem que adivinhar quem é o culpado, com qual arma e em qual cômodo o crime aconteceu, né? E para isso você precisa entrar num cômodo. Então, o seu peão entra num cômodo e você faz o seu palpite. Na história, cada vez que um dos personagens consegue entrar em um cômodo, eu engatilho um flashback que tem a ver com aquele cômodo. Então, por exemplo, no primeiro capítulo, um dos personagens termina o primeiro capítulo entrando no hall. Em seguida, entra um flashback no hall, porque o Vicente e o Davi se conhecem no hall da escola. Então, eu vou fazendo isso com todos os cômodos de detetive, até o final, que é a biblioteca. E aí, eu não posso falar o que acontece lá, né? Meu Deus do céu! E aí, é por isso, então, você vê, né? Que bacana. A gente sempre fala isso para os escritores. Às vezes, quando você está pensando na ideia de um livro, né? Como é que surgiu a ideia desse livro? Porque é algo que, né, como a gente falou aqui antes, né, Júlia, está no nosso, né, na nossa infância, na nossa adolescência, de muitas pessoas, o jogo detetive. Então, como é que partiu a ideia desse livro? Eu comecei, na verdade, eu não tinha uma história, porque eu comecei a escrever sobre o Vicente e o Davi em 2022, mais ou menos. E eu só tinha os personagens. Não tinha a história do eu jogo. não tinha história. Tá. Eu tinha os dois. E eu comecei a escrever cenas dos dois. Pra mim, eu não tinha a menor ambição com os dois. E eu escrevia pra mim mesmo. As cenas do passado ou do presente? Exato, Do passado. Do passado. E eu comecei, tanto que eu tenho muito material ainda lá deles em casa. Deles se conhecendo mesmo e toda a evolução da amizade, até um possível romance lá pra frente. E eu ia guardando, e eu fui guardando isso. E aí, quando surgiu o prêmio, que eu tive a ideia do conto, eu pensei, bom, não dá pra eu não tinha pensado em criar um romance, eu não ia conseguir, porque não era uma história, eram só cenas soltas, eu precisava de uma cola, né? E aí, um dia eu entrei, ou foi numa livraria, ou foi numa loja de brinquedos, e eu vi o Detetive. Detetive era o meu jogo preferido de infância. Ai, é muito bom, bom, eu só né? jogava com Coronel Mostarda. Porque a minha cor preferida é amarelo. Eu achava o desenho horroroso do personagem, mas eu adorava o pininho. E sabe quando foi aquele momento que a luzinha acende e aquela pecinha do Tetris que falta encaixar? Eu falei, meu Deus, Detetive. E eu comecei a lembrar de como era o jogo e dos cômodos. O estalo veio quando eu percebi que os meus flashbacks se encaixavam nos cômodos do Detetive. Tanto que eu cheguei em casa, eu fui pesquisar o tabuleiro para eu ver
quais eram os cômodos, voltei nos meus arquivos, falei, não, dá, esse aqui encaixa aqui, esse aqui eu acho que eu preciso dar uma adaptada, mas dá para eu pôr aqui. E o que faltou, eu acabei escrevendo depois, para encaixar mesmo, Então, né? o jogo acabou sendo o fio condutor que você precisava. Exatamente. Foi a cola que eu estava precisando para transformar as cenas que eu tinha numa história de verdade. Nossa, sensacional. Não, é muito legal. E o livro começa, né, com eles indo para essa fazenda, sítio, né, da família do Davi. E você sente que tem uma tensão entre os melhores amigos, mas você não sabe muito bem o que aconteceu, e daí você começa a ficar curioso, e daí começa a vir os flashbacks, só que o flashback é muito do início da história deles. Você ainda não sabe o que aconteceu para eles estarem com adolescentes meio tensos, assim, meio estranhos um com o outro. Então você tem que ir lendo para descobrir até o último flashback que vai explicar, e daí tem as cenas no presente, né? E as cenas do presente também são muito divertidas, porque essa partida de detetive é completamente caótica. Todo mundo pode roubar, todo mundo paga por castigo, é muito boa. E eu, como uma boa... vinda de uma família muito competitiva em jogos de tabuleiro, eu adorei. Tu sabe também, que viu? jogos de tabuleiro lá em casa também a gente ama. Durante a pandemia, a gente já tinha alguns jogos e compramos mais jogos ainda. E a gente como lida com a imprensa lá na agência, né? Aí falaram, o pessoal da Band está procurando uma família que tá só na pandemia, agora só tá nos jogos de tabuleiro. Aí eu falei, se eles quiserem, e aí eu, a Catarina e meu marido, a gente deu entrevista para a Band com a mesa cheia de tabuleiros. E a gente chegou na pandemia até jogar alguma coisa online com alguns amigos nossos, porque eu acho assim, em tempos de tanta tela, né? Eu vejo que os jogos de tabuleiro, eles colocam a gente no presente de uma maneira tão bacana, tão divertida, né? E assim, quando a gente soltou o resultado nas minhas redes e contou para os alunos quem era o vencedor, no caso você, a vencedora, e eles falaram assim, mas todos vieram perguntar, tem a ver com o jogo detetive? Tem a ver com o jogo detetive? Com uma coisa boa, sabe? Eu quero muito ler. Você vê que o teu título despertou uma coisa que a gente fala nessa coisa da curiosidade, né? Um título parece tão simples e ao mesmo tempo assim, como você falou, a ideia que colou. Sim, exato. E quando eu pensei no detetive, esse título veio na minha cabeça na hora. Coronel Mostarda com Castiçal na biblioteca. Eu não sabia por quê. Eu não sabia por que ia ser Coronel Mostarda nem Castiçal na biblioteca. E aí depois foi o trabalho de construir a história, né, em volta disso, porque eu tinha gostado muito da sonoridade do título, né? Sim, sim. Não, e a capa, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, o Felipe vai dar um zoom aqui pra gente. A capa ficou linda, né? Ficou incrível. Ela é cheia de detalhes da história, então quem vê assim pode não parecer, mas quando você lê, você percebe cada elemento que tem aí tem a ver com a história e com os dois. Você tem algum trecho especial assim que você poderia ler pra gente aqui? Algum trecho que você gosta muito? Posso ler. Difícil escolher o favorito. Aqui, é uma cena que o Vicente ele faz um caderno de perguntas porque ele queria muito ter um caderno de perguntas, mas ele fica meio com receio, porque só as meninas da sala dele têm um caderno, e no fim ele acaba fazendo e o Davi é a pessoa que responde o caderno dele, né? Que é o melhor amigo dele, por quem ele sempre foi apaixonado a vida inteira. E nessa época que ele tem uns 12 anos, mais ou menos, ele está começando a se perguntar, será que ele gosta do Davi? E daí tem esse trechinho que o Vicente conversa com o irmão gêmeo dele, que é o Vinícius, que eu gosto muito. Tinha um trecho especial, então. Então, ele está perguntando pro irmão dele como é que a gente sabe que gosta de alguém, né? Tá. Aí assim, Vicente se encolheu mais sob o lençol, pensando no sorriso de dente lascado do Davi, no jeito como ele ficava com um pirulito de morango na boca, no cabelo que era volumoso demais Mas, se você gosta mesmo de alguém, acho que ia querer que essa pessoa fosse sua melhor amiga. Vicente engoliu o bolo de saliva entalado na garganta e o coração batendo rápido, alto, vibrando nas 4 paredes do quarto. Você gosta de alguém? Se você quiser fazer um caderno de perguntas, eu respondo. Ele tinha certeza de que Vinícius ouviria, mas o irmão só ficou lá quieto, de repente calado. E Vicente achou melhor ficar quieto também, com vergonha demais para perguntar o que é que se deve fazer se a pessoa de quem você gosta já for o seu melhor amigo. Muito bom. É muito fofo. É muito fofo. Você vê conselhos amorosos aqui, no Coronel Mostarda, com o castiçal na biblioteca.
E uma pergunta que devem já ter feito para você. Próximo livro já, porque assim, né? Escritor lançou, fez sucesso, a pessoa já quer saber, tem o próximo, a pessoa quer saber se vai ter continuação dessa história. Continuação, acho que não, porque ela é bem fechadinha, né? Tá. Mas eu tenho uma história nova planejada, que agora com lançamento e tal, foi meio correria, a gente trabalhando no livro também, mas passando a Bienal, dando uma respirada, eu quero começar a escrever, e escrever esse ano ainda, ver se eu consigo terminar. Eu escrevo relativamente rápido, então acho que dá tempo, mas ela já tá planejada também, mais um romance juvenil. E aí, vamos ver com a Harper, né? Eu já falei que a Juliana tem meu e-mail, né? Pra me mandar. Já tem mais ou menos o tema, alguma coisa, alguma linha, algum pequeno spoiler, assim, qual linha que você vai seguir, além de ser um romance infanto-juvenil? A minha ideia é que ele seja um pouquinho Cinderela dos dias modernos, mas também com dois meninos e com um twistinho diferente. Que é porque a ideia é que o personagem perceba que o príncipe encantado, na verdade, não é a pessoa que ele está esperando. Geralmente é assim, né? Geralmente, às vezes, o príncipe é um sapo, né? Muito bom, muito bom. E Júlia, uma pergunta que eu vou fazer aqui no lugar dos autores e das autoras, né? Como é que vai ser daqui para frente? Eu sei que está começando agora e tal, mas só para a gente matar a curiosidade aqui no podcast, no Escritor Pod, dos próximos livros que vocês estão buscando, como é que faz para um autor ou uma autora que está aqui ouvindo o podcast, tem uma ideia tão genial aí, escreva tão bem como a Juliana e queira publicar por vocês, como é que ele faz para enviar a proposta do livro? Enfim, essas são algumas curiosidades dos autores e eu acho que é legal aproveitar esse momento para estar aqui com a editora, né? Vamos aproveitar. É importante, a gente recebe bastante esse tipo de pergunta. Bem, a primeira coisa que a gente anunciou ontem, né? Então eu já posso falar, mas vai ter uma nova edição do Prêmio Kindle Jovem. Ótimo. Então quem quiser inscrever, as inscrições vão abrir dia 16, eu acho, na segunda, logo depois da Bienal. 16 agora de setembro. Exatamente, ótimo, 16 de setembro. E assim, você vai poder inscrever qualquer livro jovem, não precisa ter sido publicado esse ano, pode ter sido publicado em 2022, 2021, 2023, 2024, desde que ele não tenha sido inscrito no prêmio do ano passado. Tá, e que seja só em e-book, não pode estar em livro físico. Não pode ter tido uma versão física ainda, né? Tem que ser um livro inédito, né? Que a gente chama. Com essa condição de que não participou do prêmio do ano passado. Se tiver no e-book na Amazon, pode. Então, daí tem que inscrever pela plataforma do KDP, porque é uma parceria, né, com o KDP, e a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez com um prêmio que a Ju acabou ganhando, que é isso, a gente vai selecionando, vai ter a seleção dos finalistas. É bom porque, enfim, dá um pouco mais de liberdade, né? O KDP você não precisa passar por mil agências e, enfim, processos diferentes. Se você coloca a sua história lá, você vai estar apto a concorrer. Exatamente. Então, tem por esse caminho, né? As inscrições vão até o final do ano e a nossa ideia é que o vencedor seja divulgado na Bienal do ano que vem, no Rio de Janeiro. Então, também vai ser um evento super legal. O vencedor vai ser anunciado lá. Exato. Legal. Então, a gente vai ter essa segunda edição do prêmio. Mas, para o selo em si, né, a gente criou o selo para ter essa conversa muito próxima com os leitores. E eu acho que não tem um jeito de você se aproximar mais do que com autores nacionais. Porque realmente tem um contato ali muito, muito perto, né, entre editor, autor nacional e leitor. Então, a gente quer muito investir nos autores nacionais, nesse selo da Pitaia. Normalmente, o que eu recomendo assim, para autores estreantes, não só a plataforma do KDP, porque te dá uma oportunidade para sentir o que os leitores gostam, como a Juliana falou, tipo, ela teve esse feedback dos leitores até mesmo antes dela escrever o prêmio. Então, ela sentiu que ali tinha uma coisa promissora, né? Então, eu acho que é legal experimentando. Eu acho muito, muito importante você ler muito. Ler os livros de editoras com que um dia eu quero ser por quem eu quero ser publicado. Leia os livros dessa editora para entender exatamente o que eles gostam, o que eles estão procurando, o que dá certo, o que não dá tão certo.
E sempre eu recomendo estudar o mercado, porque no fim a gente, tirando, né, essas oportunidades de prêmio e coisas assim, a gente acaba recebendo muita coisa por agentes literários. Porque os agentes, a gente recebe tanta coisa, né, que os agentes funcionam como uma espécie de filtro para já tem pelo menos um selinho de aprovação, já passou por alguém. Já fez uma curadoria. Exatamente, né? Porque senão é tanta envio, né, de original que a gente não dá conta de avaliar tudo. Então, é muito legal estudar as agências literárias brasileiras, o que eles estão buscando. Eu sempre vejo que eles abrem editais, sabe, para captar novos autores. Então, eu acho que é sempre ficar ligado nesse tipo de novidade, de ação, até do prêmio, né? Não pode deixar passar um prêmio como esse. Então, eu acho que é essa assim, a minha recomendação especial. E, assim, não tenham medo de escrever histórias esquisitas e que ninguém, acho que não vai dar certo, ou não vejo a editora publicando algo assim tão diferente. Porque, no fim, a gente às vezes lê tantas coisas iguais que quando tem alguma isso coisa é legal você falar. Muito diferente, chama a nossa atenção. Que é o caso do livro da Juliana, né? Exatamente. O título Foge do mesmo. comum, né? Exato. Foge do comum. É uma história de romance, mas tem muitos elementos que a gente não viu, assim. Então, para além de, sei lá, seguir as tendências do mercado, escreve o que você acha... Escreve para você, né? A Ju estava falando um pouco isso na mesa que a gente participou ontem, sobre escrever para você e o que faz sentido para você, porque a gente, editor, a gente sente quando você está escrevendo para você, quando aquilo vem de dentro e quando você está escrevendo para seguir uma tendência e achar que isso vai dar certo, sabe? Nossa, muito legal. E uma coisa que a gente também sempre fala, Júlia, para os autores, não, como você falou, não deixar de publicar, né? Usar, por exemplo, o KDP, usar aí as opções que existem também de impressão sob demanda, porque vocês, como editores, também ficam olhando, né, claro, o que está acontecendo no mercado. O que está repercutindo, o que está dando certo. E é uma maneira de evidenciar o autor. E é isso, eu acho que, tipo... Não tem como você ser publicado se você não escrever. Então, e isso assim, mesmo que o seu livro não tenha, sei lá, 2 leitores, o hábito de escrever já vai te tornar um escritor melhor para o próximo livro. E de terminar também, isso é importante. Por favor, termine seus livros. Para não deixar só uma história na gaveta, né? Sim, mas sim. O que é legal que a Juliana contou foi do processo dela, né? Não foi assim, ela já tinha uma ideia e aí veio o prêmio, surgiu a oportunidade, ou seja, estava pronta para isso, né? Uhum. Eu acho que isso que é legal. Bom, eu queria que você falasse então, né, Juliana, onde a gente te encontra nas redes sociais para a gente continuar te acompanhando, os teus projetos, né, para o pessoal aqui do Escritor pode poder seguir e acompanhar essa trajetória linda que estreia aí na HarperCollins com o seu novo livro. Eu estou mais no Instagram, então é J. Giacobelli, escreve. Né? Primeira letra, meu sobrenome, e escreve. E por lá eu respondo todo mundo, eu vejo todas as mensagens. Eu adoro receber mensagem de leitor, eu fico super feliz. E é isso, é lá que vocês me encontram. Você tem olhado as avaliações lá na Amazon? Você vê? A gente olha. Opa, olha. A gente conta quantas tem, se o pessoal está gostando ou não. Eu não tenho muito costume de ler o review. Mas a avaliação, eu olho quantas tem, como que está lá, eu olho sempre. E é importante para o livro, para ele ser ranqueado melhor, para ele aparecer mais. Então, assim, quem lê é super legal quando pode dar uma avaliação, porque isso faz diferença. Sim. Até para os próximos leitores. Assim. Ainda mais para autor independente, né? Porque é a nossa vitrine. Porque normalmente a gente fala muito isso, né? Do autor, da autora nacional, da gente se apoiar, né? Uhum. E pode deixar que eu vou ler e vou lá fazer a minha avaliação. A minha filha de 13 anos vai chegar aqui quinta-feira na Bienal e eu vou ter que ler antes que ela, porque agora ela rouba. Agora ela rouba seus livros? Agora os de adolescente, assim, os romances, ela anda pegando. E desde que eu comecei com esse projeto com os escritores e tal, eu ganhava muitos livros infantil, mais infantil até, para a Catarina, né? E eu comecei a falar para os alunos, gente, não dá mais infantil para a Catarina, porque a Catarina cresceu e agora ela está com 13. Essa semana meu marido falou que ela está com um Kindle para cima e para baixo,
que ela tá lendo um livro de uma influenciadora do TikTok. E eu quero saber qual livro, ela não me fala qual livro. E eu quero saber qual livro que ela tá lendo. Você vê que bacana, né? Então, eu estou vivendo todas as fases. Agora, minha filha está bem nesses livros agora, que são os temas aí, que vão ser os temas da editora Pitaia. Sim, sim. E, Ju, para Júlia, eu falando as duas de Ju, né? E, Júlia, onde é que a gente encontra as redes, né? Agora, eu sei que a editora Pitaia tem uma nova rede social. Sim. Se quiser fazer também uma propaganda aí para os Claro. autores do Escritor Pode. Por favor. Então, agora a gente tem a rede social, Editora Pitaia. Ela tá no Instagram e no TikTok, por enquanto. Infelizmente, o finado Twitter, a gente ainda não criou, não sabemos se vai ter alternativa. Mas a gente lançou não faz nem um mês as redes, né? Então tá crescendo agora. Mas vale sempre também seguir o Instagram da HarperCollins. E o outro selo que eu cuido, que é a Harlequin. Agora você me pegou, eu acho que é a editora Harlequin. E o stand da HarperCollins está lindo Tá, aqui, né? A Harlequin tem um coração. Eu quero sim. preciso tirar foto daquele Tem a coração. parede da Pitaia, então, mas a gente vai divulgar todos os lançamentos lá. Já tem várias peças falando do livro da Juliana, então a gente está divulgando todas as nossas novidades por lá. A ideia é que no futuro tenha newsletter, tenha mais tipo de conteúdo, né, que a gente possa conversar com os leitores, mas por enquanto está tudo por lá e a nossa voz, assim, da Pitaia é super legal, é super rebelde, assim, então Ai, a gente adoro isso, é muito legal. tá se divertindo É muito muito bom. fazendo os posts dela. Eu vi que comentaram no meu post, assim, uma coisa, estou ansiosa para participar. Gostei. Então, vida longa para a editora Pitaia. Um beijo para todo mundo da HarperCollins. E para você, Juliana, muito, muito, muito sucesso. Obrigada. Continue obrigada. escrevendo, siga firme, quero te acompanhar e parabéns, tá? Obrigada. Muito obrigada, Muito então, obrigada, gente. Um Fechando prazer. aqui, terceiro episódio do Escritor Pode.